Ele não pode condenar menos do que 10 dias multa. Não posso te dar 9 dias multa, não posso. E nem posso dar 365 dias multa, porque passa dos 360 dias multa. É o limite. É importante ter esse limite, eu acho. Tá? Mas aí o que acontece? Aí eu vou te mostrar aqui que só vai acontecer se ele for pobre no sentido da lei, não te... 360 dias multas vai ultrapassar o valor de... Não, querida. Uma coisa é o dia multa, o valor do dia multa. Uma outra coisa é a quantidade desses dias multa. Você não entendeu? Se o dia multa tu fixaste em R$35, o valor do dia multa, eu só posso fixar um mínimo de R$350, que são 10 dias multa. Entendeu? Se o valor do dia multa é R$1.000 e eu fixei em 360, o valor máximo da multa, vão ser R$360 mil de multa. Entendeu? Uma coisa é o valor do dia multa. O dia multa é uma coisa e a quantidade desses dias multa é outra. Entendeu? Entendeu agora? Então, X dias multa multiplicado por Y, o valor dos dias multa, é igual ao total da pena de multa. Primeiro eu fixo o dias multa. Depois eu multiplico pelo valor do dias multa, tá? Então, por exemplo, eu tenho R$1.000 o dias multa e tenho 10 dias multa, que é o mínimo. Quanto é que eu vou pagar de multa? R$10.000. Eu tenho R$1.000 de dias multa e vou pagar 360 dias multa. Quanto é que eu vou pagar de multa? R$360 mil. Primeiro eu fixo o dias multa, depois eu fixo a quantidade de dias multa. Deu para entender isso? Fácil, né, gente? Bom, então aqui, o pagamento da multa, como eu falei. Transitou em julgado a sentença, não cabe recurso especial, não cabe recurso extraordinário, não cabe recurso de apelação, não cabe embargo de declaração, ele transitou em julgado. Transitou em julgado, eu posso fazer a execução provisória. Então, 10 dias após a sentença condenatória transitar em julgado, o réu será intimado para pagar a multa. Professor, só 10 dias depois? 10 dias depois de transitar em julgado, dá essa colher, 10 dias depois que transitou a sentença em julgado, para ele pagar a multa. Beleza. E aí, como é que faz? Cobrança da multa é efetuada por meio de desconto no vencimento dele, se ele tivesse contra-cheque, em 3 hipóteses. Quando a pena for aplicada foi isoladamente, então ele só aplicou a multa, caso de contravenções penais. A única hipótese em que se aplica a pena isoladamente é na contravenção penal. Depois, quando a pena for aplicada cumulativamente como uma pena restritiva de direito, e aí eu tenho a pena de multa e a restritiva de direito naquela hipótese que nós vimos ainda há pouco. E quando for concedida a suspensão condicional da pena. Quando é concedida a suspensão condicional da pena, gente? Vocês sabem que a suspensão condicional da pena, artigo 89 da Lei 9.099, né? São aqueles crimes de médio potencial ofensivo, cuja pena mínima não é superior a 2 anos, presentes os demais requisitos das circunstâncias judiciais favoráveis, dele não ser reincidente. Aí eu suspendo, eu ofereço a denúncia, suspendo a pena dele, e se ele cumprir as condições durante os 2 anos da suspensão, no final do processo ele está isento de pena. Se ele não cumprir,
volta para a denúncia e ele vai responder o processo. A transação penal seria a mesma situação. A transação penal é um instituto, a suspensão condicional da pena é outro. Transação penal cabe nos crimes de menor potencial ofensivo, são aqueles cuja pena máxima é inferior a 2 anos, e suspensão condicional do processo é um outro instituto que cabe nos crimes cuja pena mínima não é superior a 2 anos. Tá? Crimes de médio potencial ofensivo. Desde que o desconto não incida sobre os recursos indispensáveis ao sustento do condenado e sua família. Evidentemente que a multa não poderá privar o condenado de pagar sua própria família. Execução da pena de multa. Professor, qual é o critério que eu utilizo para estabelecer o número de dias multa? Nós já vimos que eu tenho a primeira fixação do dias multa e depois a fixação da quantidade de dias multa. Qual é o critério, então? O juiz vai observar o seguinte. Primeiro, fixação da pena de multa. Critério previsto no artigo 59. Circunstâncias judiciais. Culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, ele vai usar para fixar isso aqui. Fixar o valor do dias multa, o juiz deverá analisar a situação econômica do condenado. Então, ele fixa o valor do dias multa com a situação do condenado. E ele observa a situação econômica e as circunstâncias judiciais. Então vamos lá. Primeiro, ele vê as circunstâncias judiciais, depois ele vê a capacidade econômica do condenado. Porque não adianta nada ele fixar a multa para um cidadão que tem personalidade voltada para o crime, por exemplo. Não adianta nada ele fixar uma multa alta para uma pessoa que não tem condições de pagar. Tá certo? Mas a gente vai dar uma paradinha agora para a parte 3. Na parte 3 a gente vai continuar com a aplicação da pena de multa, falando da primeira fase e da segunda fase. Mas nesse intervalo nós vamos ver a parte prática da execução penal. Daqui a pouco a gente volta então. Paradinha para?